empreendedor, e muito mais ainda. No site lá, mas dia 30 de janeiro agora, tá? Em meio a tudo isso, a todas essas coisas, homens e mulheres que querem realmente liderança na questão do trabalho, né? De negócios, a liderança, os adolescentes, jovens que querem ser assim empreendedores, que querem biblicamente aprender como fazer isso, em nome de Jesus, amém? Dia 30 de janeiro, vamos lá então para a nossa lição de hoje, queridos. Tem alguém que não recebeu aí a lição, não? Tem alguém, não? Chegou mais cedo? Olha bem, deixa eu ver mais aqui, mais alguns avisos. Introdução, vamos lá, rapidinho. Deus tem uma aliança com seu povo, amém ou não amém? Abre lá, Deuteronômio 8:18. Esse versículo também, nesse caso, salvação, santidade, tudo é maravilhoso, tá, querido? Nesse caso que nós estamos falando esses dias, que tem gente que pensa, poxa, só fala de os dias são maus, são difíceis, e Deus está chamando o seu povo para uma prosperidade, para que a igreja avance por todos os 5 continentes, né? Deuteronômio 8:18, o que está escrito aí na sua Bíblia aí? Antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Olha o que Deus estava falando. Quando vocês entrarem na terra e vocês prosperarem e vocês ficarem ricos, não fica pensando que é vocês, não, porque vocês são bons, não. Antes disso, lembre que é porque Deus tem uma aliança com vocês. Deus falando, Deus tem uma aliança, Deus tem um compromisso, um contrato com o seu povo. É isso que está dizendo aí. Então não diga no seu coração, foi a minha força, o meu braço, é isso e tal, mas tem que lembrar que é o Senhor que te dá força para adquirir riqueza. É isso aí que a Bíblia Sagrada diz, amém? Deus tem uma aliança com o seu povo, tem ou não? Então levante a mão e diga assim, Deus tem uma aliança comigo. Eu tenho força para ter mais do que o normal. Fala forte, crente. Eu tenho força de Deus para ter mais do que o normal. Amém ou amém? É o que está escrito aí na Bíblia. Se você acredita, é isso aí. Agora, querido, eu fiz essa lição para todas as denominações, para todas as IPVs, denominações é foda, né? Então, a semana passada eu preguei alguma coisa sobre isso, então por isso que eu estou repetindo aqui. De repente também você não sabe, não veio, né? Nós sabemos que seu significa o quê? Pertencer. Deus tem uma aliança com o seu povo. Quem pertence a Deus. Não, eu faço o que eu quero. Tenho dono, pastor não manda em mim, igreja não manda em mim. Eu faço. É cada um lá. Mas Deus tem uma aliança com o seu povo. Amém ou não amém? E é claro que não é pessoas que mandam na gente, não é? É Deus e usa às vezes pessoas também, instituição como a igreja que Ele coloca a gente. Não é conhecê-lo. Tá? O que é ser propriedade dele? Não é conhecer, não é gostar dele, não é ter um encontro com ele, é tê-lo como dono. Aí você lembra da Cláudia que falou que eu sou dono dela, que todo cheio, acreditei, estou acreditando e tal, estou tomando posse. Eu acho que vai precisar de uma escritura e tal, mas olha bem, a Bíblia diz isso, né? Agora, o povo de Deus, olha que lindo, mesmo no deserto, nada lhes faltou. Fala para os seus vizinhos, nada vai te faltar. Vamos ver alguns textos. Deuteronômio 8:4. Olha o que está dizendo.
nunca lhe envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Jesus. Olha, o capítulo 32 de Deuteronômio, o verso 10, 32, 10. Só pus alguns versos. Achou numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos. Rodeou, instruiu, guardou-o como a menina dos seus olhos. Olha, o povo de Deus estava no deserto, cheio de lobos querendo destruí-los, mas Deus os guardou como a menina dos seus olhos. Amém, não amém? Já viu quando cai um cisquinho assim no olho? Eu fico, nosso Deus, até é perigoso arranhar o olho, que eu não sossego enquanto não tirar. Mas é um negocinho à toa, né? Pois é, Deus cuida de você assim. Nada. Amém, não amém? Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida do seu povo. Agora vamos ver outro versículo aí. Salmo 105. Salmo 105, 37 a 45. Eu não vou ler todo, não, mas o 37 diz que eles saíram do Egito com prata e ouro. Olha, não houve nenhum só enfermo. 40 anos no deserto. Não houve um só enfermo. É muito forte isso. 105 diz 37. E mandou codorniz, verso 40. 45, para que os guardasse os seus preceitos. Ele fez tudo isso para eles conhecerem a Deus. Olha o 41, fendeu a rocha e deu água. E 42, pois se lembrou da sua santa promessa feita a Abraão, seu servo. É preciso pertencer a Deus. Eu queria, queridos, nessa lição, que você tivesse muito aberto ao que Deus tem a falar com você. Cura da miséria, então, seria o seguinte: você acha que a gente está contaminado com um vírus assim, de miséria, de pobreza? Não estou dizendo de orgulho de eu sou, não, mas o ser humano, nós os latinos, os brasileiros, você, a gente é meio contaminado com esse negócio. A gente prefere passar a imagem de coitado, de pobre, miserável, de estar faltando, de estar sofrendo. Você acha que é assim, não? Muita gente é assim, não? É assim? Quantos porcentos você acha? 5% da população? 50%? 90%? A gente prefere passar a imagem. Pergunta aí, como é que você vai, querido? Como é que foi esse ano? Rapaz, esse ano foi muita luta. Fala a verdade. Não é verdade? É desse jeito, né? Pergunto, como é que é a sua família? Me lê bem, eu sou bonzinho, mas o resto lá em casa, nossa, me faz sofrer muito. Como é que é a imagem, assim, o que a gente passa? Não é falar mentira, não, querido, mas a gente precisa de cura. Miséria seria a gente ter muito menos do que precisa. Seria miséria, tá? Fala comigo, miséria é ter muito menos do que precisa. Riqueza é ter mais do que se precisa, não é verdade? Amém? Então, olha bem, cura da miséria. Você está sempre pensando que você tem muito menos do que você precisa? Pois é, a maioria de nós é assim. Nunca está satisfeito. Quem ganhou presente aqui ficou satisfeitíssimo com o presente. Olha, aleluia, aleluia, aleluia. Muitos já desanimaram até de dar presente, porque tudo que dá, o outro olha assim. Ah, que bom, bonito, mas você vê que, não é verdade? Ele queria ganhar um helicóptero, um avião, né? E a mulher faz tudo para agradar, o cara nunca está satisfeito. O homem então faz tudo para agradar, e as mulheres nunca estão satisfeitas. É verdade ou não é? Pois é, os pais fazem tudo para agradar, e os crianças não é verdade, não?
Então vamos lá, então, vamos na lição aí. Vamos lá. A miséria é maldição. Isso tem que ficar claro para a gente. Miséria, fala com miséria, é maldição. O que é miséria mesmo? Não, mas o que é miséria? Hein? É ter menos do que precisa. Ter menos do que precisa. Então, se você acha que você tem muito menos do que você precisa, você está vivendo miséria. E aí, isso é maldição. Porque Deus retém quando, tá certo ou não? Quando está em pecado ou alguma coisa, está querendo punir ou o inferno, alguma coisa. Mas isso é maldição. Agora eu vou mentir então, bispo? Falar que está satisfeito quando eu não estou? Pois é. Então vamos lá. A miséria é maldição. Veio por causa do pecado. Isso não preciso ler para você, né? Diz a Bíblia, quando Adão e Eva pecaram, isso passou, Romanos capítulo 5 também fala sobre isso, a partir do verso 12, isso passou a todos os homens. Todos estamos debaixo do pecado. A miséria veio ao mundo. Deus fez o ser humano para viver num paraíso. Tinha tudo de bom, tudo para viver, tudo maravilhoso. Tá certo ou não? Qual foi o pecado? Qual foi o pecado? Ele tinha tudo. Tinha comunhão com Deus, ele tinha o paraíso, tinha a Eva. Não tinha só, não. Peraí. Pois é, ele tinha tudo para viver feliz, amém ou amém? Deus conversava com ele todo dia, olha bem, Deus conversava com ele todo dia, Deus passeava com ele no jardim, os animais não eram violentos, não, passeava com o leão, tranquilo, tudo jóia, tudo maravilhoso, e aí veio o diabo e falou o que com ele? Rapaz, isso aí não está bom ainda, você não tem tudo ainda. Você pode ter muito mais ainda. Essa foi a tentação. Você está satisfeito com isso aí? Tem muito mais, você pode ser igual a Deus. A tentação foi a insatisfação, não é verdade? Querer mais. Querer ser igual a Deus, você já pensou? Querer ser igual ao Criador do mundo, essa foi a tentação, parece um absurdo, mas o homem acreditou. E acreditou que, fazendo o que Deus proibira fazer, ele chegaria nisso. Insatisfação é a tentação. Tentação. Quando Jesus estava lá no deserto, o que o diabo falou com ele? O diabo apareceu, falou para ele o quê? Primeira coisa. Se você, se você é filho de Deus, né? Transforma essas pedras em pães, não é verdade? Por que você está jejuando, passando fome aí? Você não tem poder, você não é filho de Deus? Primeira questão, ele aguçou, e estava claro com fome, 40 dias de jejum, né? Então, ele espetou a necessidade dele, trazendo insatisfação, mandando ele fazer alguma coisa que ele tinha poder para fazer, mas gerando nele um desejo: se eu sou filho de Deus, eu posso tudo, eu não preciso jejuar, eu posso transformar qualquer coisa em qualquer coisa, pronto. Aí depois mandou ele pular de lá, que os anjos iam guardar. De certa forma, depois o último lá falou o quê? Se você me adorar, eu te dou todo esse mundo. O diabo pode dar os reinos do mundo para alguém? Pode. Não é dele. Ele não tem nem a chave da casa dele, que a chave do inferno está com Jesus. É verdade? Ele não tem nada, ele só tem inveja, ele só tem um punhado de coisa, mas não tem nada para dar. Ele dá coisas, se toma de um e dá para o outro, ele é ladrão, não é verdade? Para
comprar pessoas, mas custa caro, sempre muito caro, porque vai cobrar lá na frente. Então vem lá, a maldição veio por causa do pecado. Então todos nós temos uma semente de insatisfação. Esta é a verdade. Semente de insatisfação. Quem é muito magrinho e quer engordar? Tem um punhado de gente, não é? Se sente. Quem é mais gordinho quer emagrecer. Quem é loiro queria ser pinta de preto. Quem é preto, assim, cabelo preto, pinta de loiro. Quem é. Não é verdade? É ou não? É difícil a gente ser satisfeito. É a semente do pecado de Adão. Ali o diabo colocou insatisfação no ser humano. Veio por causa disso. Agora a segunda coisa, a maldição vem por causa dos nossos pecados. Não vou ler esses textos aí, porque eu quero entrar na cura. Mas lá em Deuteronômio 28 você vai ler esses textos aí. Tem um punhado de doenças, de males, de coisas lá, que vem por causa de pecado. Pecado, falta de bens, falta de coisa por causa de pecado. Está lá escrito lá. Jesus pagou pelos pecados e maldição. Amém ou não amém? Estou lá em cima ainda. Vem por causa de ataques espirituais e humanos. A Bíblia mostra sobre isso. O diabo pode trazer pessoas para roubar a gente. Fica vigilante, rapaz. Ser crente tá. Então vai fazer negócio sem pensar? Não, Deus está. Não. Você vai perder. Você vai assinar cheque para todo mundo. Não, você que sabe, mas é um perigo. O diabo usa pessoas, até pessoas me lembro de pessoas aqui na igreja que tinha pessoas que ajudava, mas a pessoa gastava tudo aquilo no pecado, a bebida, droga e tudo, e o crente lá, não é isso não é ajudar ninguém não, tá certo ou não? O diabo usa pessoas, usa demônios. Você acha que os mantimentos podem diminuir na vasilha por obra do diabo? Acha não? Pode. Já vi isso acontecer. O senhor vai lá, tem um tanto, vai lá, tem menos. Ele é destruidor. Ele um negócio. Pode fazer as coisas acabarem mais rápido? Estragar as coisas? Pode. O diabo faz estragar as coisas. Por isso que a gente consagra ao Senhor, tal. Aí está dizendo que eles eram abençoados por Deus, as coisas não envelheciam. Tem gente que nada dá. Eu conheci pessoas que uma roupa, sei lá, esse sapato meu tem 4 anos, eu acho, eu gosto dele, uso todo dia. Aí é menos dinheiro que eu vou gastar sempre, tá certo? Sou bonitão, o sapato está bonitão. Tem uma graxinha lá em casa, passo. Agora se estragar tudo, não dá, né, querido? Não tem jeito mesmo, é matemática, não é verdade? A roupa sua estraga muito, seus móveis estragam muito. Quem tem geladeira aqui mais de 5 anos? Mas tem gente que todo ano quase tem que trocar, que estraga tudo. Capeta. Tudo que eu tenho roupa, tem gente que é falta de zelo, mas tem gente que é demônio. Sério mesmo, tudo estraga, é demônio. Pode orar. Tem capeta que bebe gasolina? Isso eu não sei. Pois mas se o cara está bebendo demais, de repente precisa do mecânico, mas de repente devoradores, tudo estraga. Estou te falando, verdade, tudo estraga. Você é abençoado, amém ou não amém? Não permita o diabo te roubar, nem pessoas. Não, sou crente, acredito em todo mundo, então vai emprestando, dando cheque, avalizando, você que sabe. Mas não é isso. Amar as pessoas, ajudar as pessoas é uma coisa, tá certo? Mas não é isso não, de jeito nenhum, de todo o coração. É como um filho seu, você faz assim para o seu filho? Não, eu não faço.
Eu ensino meu filho a ter responsabilidade, a gastar coisas, mas não é isso não. O diabo pode usar essas coisas para arrebentar com a gente. Vamos lá, outra coisa. Vem por falta de vigilância, de sabedoria, de diligência, ou trabalhar muito com inteligência, né? Então a miséria vem por causa dessas coisas. Olha, querido, fala a verdade. Cartão de crédito é uma bênção se você pagar integralmente todo mês. Se você agora, para ficar devendo, você está enriquecendo os filhos do não sei se é filho do diabo, mas essa turma, tanto que cobra de juro, deve ser filho do diabo, porque não é possível. Porque a Bíblia proíbe cobrar tanto juro assim, ué. Deus me livre. Cartão de crédito, a maioria de nós tinha de quebrar esse negócio. Estou te falando. Se você... Eu não me lembro de um mês, nesses 30 anos de cartão, de ficar para o mês próximo, porque é loucura. Loucura, só doido. Na verdade, os bancos estão ricos demais já, não é verdade? Então tem um punhado de coisa que às vezes acontece um imprevisto, tal, mas tem gente que, diz a Bíblia, quem fica devendo fica na mão do inimigo. É ruim de eu ficar na mão do inimigo. Não tem que ficar devendo nada. A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Agora, você pode comprar a prestação? Pode, mas cuidado, é falta de vigilância aí. Não, falta de vigilância. Tem dinheiro? Tem, não compra, não é verdade? Aí, se não tiver dinheiro para o Natal fazer uma festa, come angu com couve, está maravilhoso, não é verdade? Dá glória a Deus, amém ou amém? É isso aí, não posso fazer uma festa para o meu filho de 1 ano, teu único filho, eu quero gastar 20 mil reais na festa. Joia, se tem. Agora, se não tem, faz um anguzinho frito lá para as crianças, põe uma velhinha lá e pronto, dá glória a Deus, amém ou amém? Mas a verdade é que a gente faz um punhado de besteira e depois acha que o outro enriquece e a gente não. Falta de vigilância. Olha bem, segundo ponto da nossa lição, Jesus pagou pela nossa vida abundância, amém? Não? Mateus 10:10, está escrito assim: o diabo só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é você viver 200 anos, não. Que vida abundante aí é vida feliz, abençoada, sem te faltar nada. Amém ou amém? Sem te faltar nada. Se não te falta nada, você não tem vida miserável. Amém ou amém? Se não te falta nada, você não tem. E Jesus prometeu: não te deixarei, não te abandonarei. Amém ou amém? É isso mesmo. Às vezes a gente precisa consertar algumas coisas, mas nessa manhã Deus vai fazer um milagre na sua vida. Amém ou amém? Deus vai fazer um milagre. Agora, às vezes tem portas que abrem a miséria. Você sabe que maldição lá, Deuteronômio 26, fala: se a gente enganar os outros, enganar quem não sabe as coisas, enganar o cego, enganar o pobre, enganar a viúva, aí é um problema. Aí vem maldição, está lá escrito, tá? A gente, e aí tem. Aí você fala: mas não crente, Deus não tem compromisso com ele, amém? É com a gente que tem. Jesus é o príncipe da paz. Isaías, capítulo 1, verso 19. Esse texto você tem que ler. Esse texto você tem que ler. Não sei se está aí, mas Isaías 9 fala desse príncipe da paz. Mas Isaías 1:19. Tem que riscar na sua Bíblia. O que está escrito aí? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Fala comigo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus está julgando a responsabilidade para nós de viver melhor nessa terra, materialmente. Amém ou não amém? Você concorda comigo ou não? Deus está dizendo: se quiser, a primeira coisa que você tem que querer. Pergunta para o seu irmão: você quer melhorar de vida? Fala para ele: você quer melhorar de vida ou não? Quer não? Tem que querer.
Querer mesmo. Querer melhorar de vida financeira. Tá. Agora, você quer ouvir a Deus? Você quer ouvir a Deus? Aí é um outro caso, né? Pois é. Jesus pagou. A Bíblia fala, querido, tem umas desculpas que as pessoas usam, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é verdade. Mas diz a Bíblia que a vida cristã sincera, no mesmo capítulo, versículos assim, do 6 fala isso e o 10 fala aquilo. A vida cristã é fonte de lucro, amém? A vida piedosa, uma vida sincera é fonte de lucro. Todo mundo que serve ao Senhor é abençoado. Salmo 112, o que teme ao Senhor será próspero. Abre lá, Salmo 112, olha lá. A Bíblia até cheia de textos sobre isso. Eu acredito. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer, a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada, prosperidade e riquezas há na sua casa, e a sua retidão permanece para sempre. Você acredita nisso ou não? A Bíblia está dizendo. Agora então a gente fala, por que na minha vida não dá? Minha família, vamos ver algumas coisas nessa manhã, em nome de Jesus. Deus quer nos enriquecer em tudo, está lá em 2 aos Coríntios 9, verso 11. Deus quer, olha, 2 aos Coríntios 9, 11. Por que eu leio esses versículos? Porque é o seguinte, se a palavra de Deus não te convencer, aí realmente fica difícil. Mas a palavra de Deus é a verdade. É preciso crer, está lá escrito. Em tudo sereis enriquecidos para toda generosidade, para você ajudar as pessoas. E aí as pessoas vão dar graças a Deus. Em tudo, a Bíblia diz que Deus quer que nós enriqueçamos. Amém ou não amém? Então levante a sua mão, feche os seus olhos, diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor se fez pobre para eu me tornar rico. O Senhor sofreu para que eu tivesse vida abundante. O Senhor pagou pelos meus pecados e as minhas maldições, para que eu vivesse uma vida abençoada nessa terra. Aleluia. Aí mesmo em Romanos, em 2 aos Coríntios capítulo 8, olha o que a Bíblia diz aí. 2 aos Coríntios capítulo 8, verso 9. Está aí na mesma página, né? Está dizendo assim: pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, vos tornastes ricos. E estava falando aí que não de questões da alma, do espírito. Aí nesse texto está falando de dinheiro, de oferta, de ajudar uns aos outros. Muito lindo esse texto. Eu queria que você acreditasse. Desde criança eu acreditei nisso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus é dono de todas as coisas. O meu pai é rico e pode me dar o que eu preciso, além do que eu preciso. Ele é bom, Deus é maravilhoso. Eu preciso aprender com Deus, mas eu posso ser mais do que os meus companheiros. Diz a Bíblia Sagrada. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu posso. Eu vou dizer para você, eu nasci num lar, assim, um negócio bem apertado. Quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos lá em casa, a gente começava a ventar, esses ventos aí, a gente corria tudo para dentro do guarda-roupa ou para debaixo da mesa, porque destapava tudo, chovia tudo. Negócio sério. Meu pai vendia laranja na entrada da usina ali, mas eu acreditava nisso, que Deus tem poder. Meu pai veio da roça para cá, e ele veio da roça porque, assim, acreditando, querendo dar o melhor para os seus filhos, porque a nossa área lá, a terra era muito ruim, plantava, meu pai muito trabalhador, mas não dava os negócios. E ele pediu a Deus, joelhou lá, converteu, pediu a Deus que queria. Meu pai, nesse dia que ele orou, olha bem, ele estava roçando o pasto,
E aí ele tirou a camisa, para não estragar a camisa, porque arranha-gato ia arranhar ele, depois se curava, mas a camisa não tinha outra, não é verdade? Então tirou a camisa e aí diz ele que ajoelhou lá e falou: meu Deus, o Senhor é poderoso. Ele já não tinha mais saúde, já estava uma certa idade demais. Ele disse: mas eu não quero criar os meus filhos aqui, não quero não, me ajuda, me dá uma direção. E ele veio de Pedra Bonita para cá e começou, aí foi na companhia, estava começando, mas ele não tinha mais saúde para trabalhar naqueles negócios tão pesados, né? Aí comprou, você lembra aquela mesinha de doce azul que a moçada vendia na cabeça? Começou vendendo docinho ali, depois pôs uma laranja lá, depois tal, e foi, criou família, e comprou umas casinhas, foi para alugar, e foi melhorando. Amém? Não, amém? Deus é poderoso, amém? E eu creio no poder de Deus. Levante a sua mão e diga, você tem que falar: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Agora, querido, se o meu pai se acomodasse lá, se o meu pai, não, é a vida que Deus me deu, é desse jeito mesmo a vida e tal, não é verdade? É preciso acreditar. Começou a ler, aprendeu a ler na Bíblia, não sabia ler. Acreditar na palavra de Deus é preciso. Vamos lá então. Olha bem, eu tenho algumas coisas aqui para a gente conversar. Como vem a cura? Essa é a parte interessante. Então, miséria é a gente achar que está tendo menos do que deveria, não está tendo o suficiente para viver. E isso é viver uma vida miserável. Não está tendo nem o que eu preciso para viver. Tá. Às vezes está mesmo. Às vezes, essa vida é mesmo. É verdade? Mas eu posso me curar disso? Não é do sentimento, não. Dessa realidade? Posso. Porque às vezes não é verdade. É só o diabo querendo roubar a mente. Você é pobre, você é miserável, você não está... você não vai. Então, aí, se eu assumo essa verdade, se eu falo isso, aí a gente começa a complicar as coisas. Então, a primeira coisa, como vem a cura? Assumir esta aliança. Fala comigo. Assumir essa aliança. Que aliança? Que aliança? Eu sou filho de Deus, tenho a força para ter mais do que os outros, amém? Tenho poder para ser mais do que os outros. O Espírito Santo está em mim, a sabedoria está em mim. Eu posso ir além do normal, amém ou não amém? Eu tenho uma aliança com Deus, o meu Deus me sustenta. Eu posso ganhar mais do que o normal, eu posso ter mais do que o normal. Deus tem uma aliança comigo, eu sou abençoado. Assumir isso. Não, tem uma maldição na minha vida, na minha família. Nossa, está ainda mais, não dá, não. Olha, isso o problema. Assumir que, olha, você já pensou, seu filho, você é rico, você é dono de um punhado de coisa, e o seu filho ficar falando para os amiguinhos dele: ah, para minha vida é muito difícil, eu não tenho nada, eu sou um pobre, miserável. Você vai ficar muito triste, vai dar uns cascudos dele, não vai não? Às vezes Deus dá uns cascudos, porque, peraí, você é filho de Deus, você ficar falando, a primeira coisa é assumir. Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim: vocês são abençoados. Fomos abençoados, está lá escrito. Então eu sou abençoado. O que é ser abençoado? A bênção do Senhor está sobre mim. A bênção faz a gente viver melhor do que o normal. A maldição pior do que o normal. Tá certo ou não? Com a bênção você ganha R$1.000 e vive como quem ganha 2, 3 mil reais. Com a maldição você ganha R$1.000 e vive como quem ganha R$300. Você está entendendo? E isso é bênção e maldição. Bênção é a ajuda dos céus para a nossa vida normal nessa terra. Maldição é a perturbação do inferno
permitida por Deus, por causa de alguma coisa, para a gente viver pior do que a gente seria o normal, com aquilo que a gente trabalha, que a gente vive. Então a primeira coisa para a cura é assumir. Então a partir de hoje é o seguinte, esse negócio, eu sou pobre, deixar os seus filhos, hoje não canta mais aquilo, eu sou pobre, pobre, pobre demais. Está amarrado e sem força. Mas às vezes você não canta essa musiquinha, mas você vive falando isso. Que vida miserável, que eu sou pobre, a gente muita falta, os filhos falam, meu Deus, que Deus é esse dos meus pais? Por que, querido? Criança precisa de pouco para viver. Todo coração precisa de alegria, de abraço, de amor. Uma cozinha é bom, né? Uma comidinha é bom, mas não precisa nem tanta coisa assim, não é verdade? Não precisa não, mas a insatisfação faz a gente confessar a maldição na nossa vida. A partir de hoje, o que você vai falar para ser curado? Eu sou abençoado em tudo que eu fizer. Aonde eu ponho a minha mão, o negócio dá certo. Se alguém me põe como vendedor, dá certo. Se alguém me põe como gari, fica tudo limpíssimo. Se alguém me põe, qualquer coisa que eu fizer, dá certo. Porque o Todo-Poderoso está em mim. Querido, tem que acreditar nisso. É mentira ou é verdade? É a verdade da Bíblia. Mas quando eu assumo, eu não tenho, a vida é muito difícil, o que a gente ganha não dá para viver, dá dia, Deus me livre, não, aí eu vou passar fome. Então aí eu abro as portas da maldição com as minhas. Então a primeira coisa para a cura é a mente e a boca. Fala para o seu vizinho, a mente e a boca. Mas não é falar da boca para fora, não, querido. É acreditar. Amém ou amém? O Espírito do Senhor está sobre mim. Amém ou amém? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém ou amém? Qualquer ser humano, o que ele pode fazer, eu posso. E posso até melhor do que ele. Não por orgulho não, porque o Espírito do Todo-Poderoso está sobre mim. Amém ou amém? Posso aprender qualquer coisa. Posso aprender, posso passar, se eu quiser, e Deus quiser na minha vida, né? Eu posso, em nome de Jesus, amém? Porque às vezes que tem algumas coisas assim, às vezes eu passei em algumas provas aí, mas era o 10º e não fui chamado nunca, porque Deus tinha, se eu tivesse lá, na verdade, assim, trabalhando para o governo seria mais difícil, não é verdade? Assim, às vezes largar tudo para. Então Deus sabe todas as coisas, mas em qualquer coisa que eu fizer, eu trabalhei de pedreiro, mas como pedreiro, com 20 e poucos anos, quando eu casei, já tinha casa, já tinha o carro, já tinha a moto, já tinha tudo de pedreiro, amém ou amém? Mas trabalhava mais do que o meu serviço rendia mais do que os outros. Amém ou amém? Eu sou abençoado, ué. Amém ou amém? E eu orava, falava, anjo, ajuda aí, vem aí, o negócio está feio aqui, tal, e Deus é poderoso, amém? Estou te falando isso para te estimular, viu, querido? Em nome de Jesus, para te estimular. Agora você tem que acreditar. Não por orgulho, não. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou filho de Deus, o meu Pai é riquíssimo, sapientíssimo, então a sabedoria está em mim, o poder de vencer está em mim, eu sou abençoado, amém ou amém? Eu sou abençoado, aleluia. Quanto tempo você demora para arrumar a cozinha? 3 horas, tem que orar esse negócio aí. Não, você é crente, querida, né? O negócio demora mais do que o normal. Quanto tempo você demora a fazer? Você precisa ver isso, tá, querido? Porque a questão para enriquecer é fazer bem, mais rápido, amém? É o normal. E a bênção, então, no trabalho é essa.
as suas sementes dão mais, amém? Você planta igual os outros e colhe mais, amém ou amém? Agora, sem desespero não, porque você é abençoado. Abençoa o seu irmão, levante a mão sobre ele e fala: você é abençoado. Primeira coisa então, assumir a aliança. A cura começa aí. Se você falar: eu não consigo aprender, eu não consigo gravar a Bíblia, eu não consigo fazer, eu não consigo, aí realmente não tem jeito, tá? Tem pessoa que a gente nem acredita que vai dar certo isso. Eu tenho um primo, primeira vez que foi trabalhar para mim, ele falou que era pedreiro. E aí ele fez 5 fiadas, 5 centímetros fora do prumo. Eu falei: esse não tem jeito não. Mas não, eu sou pedreiro. Então ele tinha aceitado Jesus, estava todo animado. Aí eu derrubei a parede dele tudo, falei: cara, tá massa, mostrei para ele como é que fazia e tal. Hoje é construtor. Lá em Belo Horizonte também. É preciso, agora que ele não é ser orgulhoso, não, tem que, eu vou derrubar, vou ver se ele está crente mesmo. Derrubei todo e tal. Olhando para ele. Ademir é o nome dele. Então, não, está certo, está errado, né? Está torto, está torto. Então é preciso humildade. Mas você pode aprender, amém? Todos nós. Segunda coisa, olha, queridos, a cura então começa na mentalidade. Fala a verdade. A sua mentalidade é sempre assim: poxa, eu podia ter mais, eu tenho tão pouco. Isso é mentalidade de miserável. Meu marido podia ser melhor, né? Minha esposa, eu acho que eu merecia mais. É mentalidade. Rapaz, tem pessoa que realmente é difícil, mas a Cláudia dá glória a Deus. Então você pode dar também. Querido, se você começar a dar glória a Deus, a coisa vai melhorar. Amém ou amém? Agora, se você veja as qualidades, amém? Veja o melhor. Assumir: eu sou abençoado. No que eu fizer, eu sou abençoado. Amém ou não amém? Primeira coisa. Segunda coisa, assumir que tudo é de Deus. Olha, isso é fundamental. Eu vou ver alguns pontos com você aqui. Assumir que a gente é só mordomo. Tudo é de Deus. Aí vai mudar a nossa vida. Vai. Tudo é de Deus. Fala comigo: tudo é de Deus. Você sabe disso mesmo ou não? Esse relógio é de Deus, esse óculos é de Deus, essa camisa é de Deus, essa calça, você, o carro, tudo é de Deus, amém ou não, amém? Sua família é de Deus, amém ou não, amém? Seus filhos, tudo de Deus, amém? Então tá, eu sou mordomo, eu cuido para ele. Vamos ver alguma coisa aí. Precisamos de cuidar então muito bem dessa coisa. Olha, imagine só que você está cuidando de uma bicicleta 1968 original e de uma pessoa, deixa eu ver de quem, de uma pessoa muito importante. Você é mordomo dele, você é empregado dele, você está cuidando. Como é que você vai cuidar dessa bicicleta? Muito bem e com alegria. Você sabe que esse é um ponto que muita gente se perde. Diz a Bíblia: quem é fiel no pouco, sobre o muito colocaria. A gente é mordomo, amém? Imagine, você é mordomo de uma pessoa riquíssima, mas você toma conta da casinha de campo dele lá, e ele quer mesmo aquela casinha rústica, de chão batido, ele quer assim. E aí pôs você para cuidar daquela casinha. Como é que você vai cuidar daquela casinha? Se você pensar que tudo é de Deus, que ele tem tudo, pode de repente transferir daquela casinha para a mansão dele, ele pode pôr. E aí você vai cuidar com alegria e vai cuidar muito bem. É isso aí. É isso aí. Você pode perguntar, levante a mão. Agora, querido, você pode gastar as coisas do jeito que você quiser, se não é seu? O dinheiro não é seu. Fala: não, aí não, mesmo. É meu, é. Não é. É, não. Não é. Você pode gastar do jeito que você quiser? Fala a verdade. Pode, não? Não pode. Você pode dar para quem que você quiser? Não pode. Você pode fazer? Não pode. Não é seu.
Como você vai gastar? De acordo com as regras do dono. De repente você não sabe, você pergunta, mas não pode ser assim. Você está entendendo, não? Assumir é isso aí. Assumir que não pode. A Bíblia fala isso? Fala, Isaías 55:2 fala assim: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode te satisfazer. Querido, a gente gasta muito à toa. O lixo do Brasil é o mais caro do mundo. A gente gasta muito. Os brasileiros gastam mais do que todo mundo lá fora. A gente gasta muito à toa. É verdade. É verdade mesmo. A gente compra. O menino às vezes dá uma mordida na banana assim, joga lá e pega a maçã, dá uma mordidinha, joga. Eu já vi isso, crente. Querido, aí não dá não. É pecado, é. Como gastar aquilo que Deus nos dá? Como gastar? Essa é uma parte difícil. Você ora quando sai para comprar as coisas? Não? Quem ora? Deixa eu ver. Você pergunta ao Senhor. É preciso perguntar. Normalmente Deus dá o recurso antes da necessidade. Aí imagine que você, o recurso está na sua conta, aí você queima, aí depois vê uma necessidade. Não é verdade? É preciso tomar cuidado, assumir que tudo é de Deus. Vamos lá. Outra coisa. A preguiça empobrece, é diabólica. Deus trabalha, Jesus também. Amar o trabalho é abrir os céus. Diz a Bíblia que quem não ama o trabalho, mesmo sendo filho de Deus, vai empobrecer. Está certo ou não? Não amar o trabalho, isso é um negócio forte. Se a gente é mordomo, imagine só, se a gente é empregado, todo mundo tem que trabalhar, amém ou amém? Diz a Bíblia chega a dizer que quem não trabalha que também não coma, não é verdade? Gostar do trabalho, então vê uma coisa que você gosta, mas tem gente que não gosta de nada, não é verdade ou não? Aí a culpa é dos pais às vezes. Precisa desenvolver nos filhos, mas aí já está grandão lá, o cavalão lá, não gosta de nada, e aí faz o quê? É preciso gostar de trabalhar, amém ou não amém? De todo o coração, você gosta de trabalhar? Eu gosto de trabalhar, é muito bom trabalhar, produzir. O trabalho dignifica as pessoas, mas a gente às vezes está criando o filho o seguinte, para viver sem trabalho. Não, filho, eu vou fazer tudo para você, você é meu filho amado e você não vai precisar trabalhar. Deus não fala isso com os seus filhos, não. É preciso amar o trabalho. Quem não ama o trabalho precisa se curar. Olha, querido, eu vou dizer para você uma coisa. Temos tido algumas experiências, a pessoa vem pedir, dá uma ajuda, nesse tempo de desemprego. Olha, me perdoe, pode ter um ou outro que seja de justiça ou tal. Quando a gente dá alguma coisa para fazer, a gente fala, eu também mandaria embora. Trabalha 2, 3 dias, a gente fala, não quer nada com serviço. Desobediente, faz o que quer, não o que o patrão manda. Crente. Difícil, querido. Não gosta de trabalhar. Tem crente assim, não? Tem, não? Tem, infelizmente. Olha, eu acho que o sonho de Deus, a Bíblia fala isso, que o crente fosse para servir ao patrão como ao próprio Deus. Está escrito isso? Tá. Não só na presença, mas também na ausência. É gostar de trabalhar, é fazer o melhor possível, tá certo ou não? Isso é maravilhoso. Mesmo empresário de sucesso, é aquele que tenta fazer o produto melhor possível, o mais barato possível, o mais acessível possível, para todo mundo ter. Claro que vai ter sucesso, todas essas grandes empresas. É preciso amar o trabalho. O trabalho é que traz os recursos, não tem como. Dia 30 nós vamos ter palestras a respeito de empreendedores.
todo crente, aliás, os israelitas, eu acho que 100% deles são empresários, negociantes, trabalham por conta própria. Seria maravilhoso. Agora, você sabe que quem trabalha por conta própria trabalha mais do que os outros? Sabe ou não? E gasta menos do que os outros, você sabe ou não? É por isso que enriquece, querido. Gasta menos do que os outros, trabalha mais do que os outros, ainda tem inteligência no negócio, enriquece. Aí você fala, mas para quê? Eu quero é gastar. Pois é, mas não é assim. Deus quer que você enriqueça, não? Quer não? Quer? Se você acha que Deus quer que você enriqueça, levante a mão e diga assim: Deus quer os seus filhos milionários. Você acredita não? Eu acredito. Eu quero os meus filhos ricos, amém? Para ter mais para dar para os filhos dele, para ter. Imagina se eu fosse Deus. Claro que eu queria. Agora, como chegar lá? A primeira coisa é curar a mentalidade de miséria. Todo empresário, toda pessoa rica trabalha e trabalha muito. Tá certo ou não? Trabalha e trabalha muito, de todo o coração, levanta cedo e é um prazer levantar cedo. Não perde tempo com besteira, com bobeira, com coisa que não tem valor. Gasta naquilo que vai ser melhor. Tem um punhado de coisas que Deus quer ensinar para nós, porque 2016 vai ser o melhor ano da sua vida. Vai ser o melhor ano da sua vida. Isso traz saúde, querido. Ó, se o cara não trabalha e não pega uma academia, o negócio fica feio. Ou trabalha ou pega academia. Eu prefiro trabalhar, porque trabalhar você está ganhando dinheiro, né? Academia você vai pagar para, né, trabalhar. Pois é. Agora tem trabalho que não exercita o corpo, a pessoa precisa de academia, mas a verdade é que a gente precisa amar o trabalho. A Bíblia manda amar o trabalho, querido, e isso é fundamental. Agora, não é só trabalho que abençoa. A Bíblia diz que a diligência que abençoa é trabalhar com inteligência. Amém? Trabalhar com inteligência. Eu arrumei um pedreiro para trabalhar para mim lá onde esses dias, fazer umas coisinhas que estava precisando lá. Tinha pedreiro mais barato, pedreiro mais, pedreiro. Esse é carinho, achei carinho, salgadinho. Mas ele tinha máquina para tudo. Quebrar, quebrava. Furar, máquina para tudo. Trabalha menos do que os outros, rende mais do que os outros. Amém ou não amém? É preciso fazer isso, querida. Precisa, amém ou não amém? Você quer crescer, precisa ver o que tem para te ajudar no trabalho. Não é verdade ou não? Não é só trabalhar até morrer, não é isso que eu estou dizendo, mas Deus quer o seu povo abençoado e próspero, amém? Eu vou lá em Israel, fico maravilhoso. Ezequias foi um grande rei, prosperou Israel como ninguém. Querido, ele trouxe água de um lugar longe. Você sabe que a água é fundamental, né? Trouxe água num lugar longe para um outro lugar, fez um aquaduto assim incrível, assim no nível, né? Descendo a água, vem de longe, muito longe, 1000 e tantos anos atrás, não, 3000 anos atrás, 2800 anos atrás. Que coisa! Salomão começou esse negócio de criar cavalo de raça. Deus tem uma palavra do hebraico para o povo de Deus, chama parnassá. Fala comigo, parnassá. É uma ideia de Deus para a sua prosperidade. Parnassá. Uma ideia que vem de Deus. Ele te dá uma maneira de você sobreviver assim, com prosperidade muito grande mesmo. Deus, parnassá de Deus, uma ideia de Deus. Que a gente quer fazer, você viu? Abre uma loja ali que está vendendo carro, está vendendo bem, aí abre 10 e volta. Não é verdade? Começa uma lanchonete ali, está lotada, aí abre 20 e volta. Aí fica difícil. Então Deus vai te dar uma ideia, na verdade, de alguma coisa para
ser muito fundamental para a sua vida. Tem um Parnassá de Deus, a gente pode pedir esse Parnassá, mas é preciso trabalhar, amém? Amém ou não amém? Olha bem, vamos ver outra coisa aí, trabalhar com diligência. Uma outra coisa que eu coloquei, a rebeldia é o caminho da miséria. Quem não aprende a obedecer, e é uma das 4 maldições, quem não consegue obedecer, aí o seu filho você tem que ensinar a obedecer, porque senão ele não vai ser próspero. Não vai, querido, não vai ser próspero. Quem não consegue obedecer, não prospera. Quem acha que todo mundo que manda é do diabo, essa é uma ideia maligna, tá? O comunismo implantou isso no mundo. Chefe é tudo do capeta, líder nenhum presta. Aí eles mesmo lá agora, os países comunistas, né? Essa ideia não é verdade. Líder é levantado por Deus. Diz a Bíblia que não há liderança que não venha de Deus. Então essa ideia do proletariado contra a liderança, que invadiu o mundo, é uma ideia perigosíssima contra a prosperidade. Obedecer o professor lá na escola, obedecer o diácono na igreja, obedecer as pessoas, não é ser bobo não, é obedecer a quem de direito, amém ou não amém? Se obedece no trabalho, faz o melhor possível, ama trabalhar. Tem quem não dá serviço, querido? Tem não? Tem vaga sim. Agora é preciso assumir que a gente é só mordomo. Ajudar os necessitados também, diz a Bíblia. Eu queria que você lesse esses textos aí. Se você quer realmente cura, precisa ajudar os necessitados. Você sempre está pedindo, não presta e tal. Deus põe pessoas para a gente plantar na vida deles, grandes ou pequenos, se Ele manda. Claro que precisa mandar. Você vai dar para um viciado em crack dinheiro toda hora, aí é tolice. Está ajudando o vício, não é verdade? Ajudando, não é isso que eu estou dizendo. Para ajudar o preguiçoso todo dia, toda semana dar uma cesta, não é isso que é cristianismo, de jeito nenhum, tá? A Bíblia chega a dizer, Paulo escreve a Timóteo o seguinte, para ver as viúvas, para ajudar as questões financeiras lá, aquelas que não ficam de casa em casa falando mal dos outros, aquela que gosta de trabalhar. Paulo fala isso lá para Timóteo, pastor Timóteo, vê quem ajuda e tal, porque não é isso não. Deus te deu para tomar conta, você tem que tomar conta direito, amém? Você não pode fazer o que quer com o que está nas suas mãos. Estou falando isso que não de ruindade, a gente precisa ajudar as pessoas, mas ajuda as pessoas quando a gente ensina a prosperar, amém? Amém ou não amém? Estou dizendo para vocês que é assim que funciona. Honrar ao Senhor. A Bíblia fala que honrar ao Senhor, se tudo é dele e o dono exige 10% você devolver, ele é o dono, não é verdade? Não, exige, não pede não, exige 10% você vai me devolver todo mês e eu vou te abençoar cada vez mais. Fazer o quê? De tudo que você ganha, está lá escrito. Você quer prosperar ainda, não? É isso que a Bíblia diz. Agora, querido, tem uma outra coisa que a gente precisa assumir. Então, a primeira coisa a assumir é assumir que eu sou abençoado. Eu sou filho de Deus, eu tenho tudo para vencer. Aonde eu pôr a planta dos meus pés, será abençoado, amém ou amém? Agora não é só Deus fazer para mim, não, eu vou fazer acontecer, eu ponho as coisas em ordem, aí eu assumo que eu sou o mordomo, eu gasto naquilo que eu acho que vale a pena, amém? Não é ser sovinha não, viu que diz a Bíblia que o sovinha, Deus não abençoa a vida dele também, está escrito isso? Não? A Bíblia diz que quando a gente colher, a gente deixar alguma coisa cair no chão para os mais necessitados pegar, amém? Está lá, era a regra de Deus para o seu povo, então não é ser sovinha não, mas é preciso saber como é que faz as coisas. Então tem essa, assumir que eu sou mordomo e eu vou cuidar para Deus. Agora a última coisa, assumir
postura de guerra. Fala comigo, assumir. Postura de guerra. O que é isso, querido? Todo rico enfrenta guerra. Você vai ver na Bíblia o povo de Deus, o inimigo entrava lá para fazer o quê? Para roubar os bens dele, roubar as esposas dele, os filhos dele, levar como escravo. O inimigo sempre queria tomar os bens dele. É preciso, o povo de Deus é um povo de guerra. Se você abrir Zacarias capítulo 1, do verso 1 a 4, fala umas 4, 5 vezes, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Deus colocou a gente nesse mundo, tem inimigos aí, e Ele nos ajuda a vencer, mas é guerra nessa terra. O diabo quer nos destruir, e Deus quer nos abençoar, amém ou amém? O diabo quer acabar com a gente, e Deus quer a nossa vitória. Agora, quando eu falo isso, querido, estou dizendo que todo mundo que precisa virar milionário, não é isso, porque às vezes isso vai atrapalhar a sua vida cristã, mas ter mais do que você precisa, ter além do que você precisa, é promessa de Deus para mim e para você. Agora, eu acredito mesmo, quando o Punhonju começou a igreja na Coreia, a Coreia é tão pobre que eles comiam uma vez por semana. Então não é difícil para eles jejuarem lá. Em 1958 eles comiam uma vez por semana. É a verdade da Coreia. A Coreia se tornou um país do primeiro mundo. Todos os membros, assim, os cristãos da Coreia são abençoadíssimos na Coreia. Isso acaba atraindo outras pessoas. Mas não é só querer. Precisa querer, crer e agir. Fala comigo, querer, crer e agir. O Brasil é um país cristão, mas está demorando muito a prosperar. Está demorando muito. Começa e tal. Porque as pessoas querem prosperar aproveitando dos outros, explorando os outros, fazendo corrupção. Não é no Brasil? Não é isso. Não é isso. E até nós crentes, se a gente quer prosperar, alguém dando dinheiro para a gente, um dinheiro fácil sem trabalhar, não é isso. Isso não é cristianismo. Deus vai abençoar as obras das suas mãos. Deus vai abençoar tudo que você fizer. Deus tem ideias grandiosas para te dar. O Espírito Santo vai te sustentar. Saúde Ele não vai te negar. Você terá com que você tem força para prosperar. Mas é assim. Amém ou amém? É isso, querer achar um dinheiro na rua. Quando eu era criança eu pensava nisso, achar uma mala de dinheiro para comprar pipa, comprar as linhas, e eu ia fazer uma festa e tal, mas não é isso. Um dia eu achei, um dia eu estava indo de bicicleta de Santo Agostinho para o centro, era muito, tinha uns 14 anos, eu engraxava sapato lá no centro, engraxava sapato, pus uma banquinha de laranja também do lado, por outra coisa também e tal. Amém? Eu posso prosperar. Aí eu estava indo para Água Limpa, na Água Limpa ali, era tudo escampa, de repente um punhado de nota voando, se foi sua que perdeu, passou, tá? Mas aí, punhado de nota voando, e aí, deu ali um trocadinho legal. Mas é uma coisa que acontece lá um dia ou outro. Deus pode fazer isso? Tem aqueles milagres, você já viu o milagre? Aparece na sua conta lá, tantos mil reais, você já viu alguém contar isso? Já é maravilhoso, mas é milagre. Agora, você querer viver disso, querido, não. Né? Deus tem um caminho para a prosperidade. Às vezes Deus faz isso, tá? Então vamos lá, assumir postura contra demônios. Tem demônio, a Bíblia manda expulsar, resistir o diabo e ele fugirá de vós, amém? A Bíblia manda pisar serpentes e escorpiões, amém? Eu tenho mais poder do que o diabo em Cristo Jesus, amém ou amém? É preciso tomar essa postura, assumir uma guerra contra a gastança. Crente não é gastador assim, isso é até doença entre aspas, né? É um espírito de gastança. Crente não é sovinha e não é gastador à toa, amém ou amém? Esse amém foi meio baixinho, mas tá bom.
Assumir uma guerra contra a gastança. Para que jogar dinheiro fora, querido? Tem gente que fica o dia inteiro pendurado no celular. O cara está podre de rico, mais rico do mundo, dá dinheiro, fala só nessa. Vê uma maneira de comunicar, até o WhatsApp grátis aí, vê um negócio aí, tá certo? Não gastar à toa. Amém ou não, amém? Uma guerra mesmo. Faz um planejamento. Você ganha R$1.000, então vamos fazer o seguinte: água, luz, o dízimo e tal, e o aluguel e tal, o que vai sobrar? 300 para compra. Então, faz um planejamento de guardar 20% por mês. Diz a Bíblia, Deus falou isso com José: quem guarda 20% por mês não passa por vacas magras. Está lá escrito. Mesmo que venham as vacas magras e demore 7 anos, você vai ter mais para sobreviver. Amém, não é? Então guarda 20%, 80%, 100%. Se 80% não dá, 100% não dá também, tá certo? Como fazer? O que fazer? Vai comprar tomate esse mês? Só se for R$6 e pouco? Não, compra abobrinha, compra outra coisa, tá certo ou não? Compra o que... As pessoas dão conselhos sobre isso. Eu estou te falando, querido, que Deus quer te prosperar, mas você não pode jogar fora. Jesus, multiplicou lá, Jesus, quantos cestos de pães sobraram lá? 12 cestos de pedaços de pães. Quantos Jesus jogou fora? Nenhum. Diz a Bíblia que ele catou todos os pedaços lá. Não é isso não, estou te falando. Não é dessa maneira. Estou te falando, prosperidade não é jogar coisa fora. Não é isso não. Então vamos lá. Contra a gastança, contra a desorganização, a gente precisa. A maioria de nós perde as coisas, não é assumir essa guerra aí, não é que a gente está endemoniado, o diabo, a maldição, não é não. Às vezes é desorganização. É preciso organizar. Preciso organizar. Amém ou não amém? É preciso organizar. O que gasta, como gasta. Quando eu era jovem, há pouco tempo atrás, meu pai falou comigo um negócio forte. Meu pai falou comigo assim: filho, não é a torneira de entrada que precisa aumentar na sua vida, é você controlar a torneira de saída. Eu comprava roupa, e aí eu trabalhava com a roupa mais bonita que eu tinha, né? Ia para o serviço, estava feio, trocava e tal. Comprei uma calça Cuquier, era o negócio, você lembra, né? Pois é, fui do trabalho, falei, não, tá frio, ó, que dela para as 9 horas e tal. Aí fui subir no andame, a tábua caiu, a prego pegou assim. É a torneira de saída. Estou te falando, é a torneira de saída. As pessoas ganham, tem pessoas que ganham igual a gente, viu, muito melhor do que a gente. São as prioridades. Estou te falando, querido, que quando a gente fala assim, a gente pensa que é Deus que vai fazer tudo, e isso também não é cristão. Não é. Cristianismo é vida, amém? Deus faz os milagres, mas a gente precisa aprender conforme a palavra de Deus, amém? Vamos lá. Guerra contra o desperdício, já falei, contra a desorganização, a gastança. Agora, vamos para o último ponto aí: seja um investidor sábio. O que é investidor sábio? Você sabia que você é um negociante no reino? Mateus capítulo 25, Deus deu um talento para um, 2 para outro, 5 para outro, e falou: negociai. Todos nós somos negociantes. O que você faz com o que Deus te dá? Te deu essa mulher abençoada, e o que você faz com ela? Te deu esse marido lindão, abençoado, o que você faz com ele? Te deu esses filhos, o que você faz? Te deu esse salário, te deu, o que você faz com isso? Precisa fazer isso crescer. Nós somos negociantes do reino, amém ou não amém? Nós somos negociantes. O que você faz com a inteligência que Ele te deu? O que Ele te faz? O que você faz com os músculos que Ele te deu? O que você faz com tudo que Ele te deu? Uns têm mais, outros têm menos, não importa. Mas o que você faz? Você faz crescer.
Estou te falando, o texto lá a gente sempre leva para o espiritual, para os ministérios, talentos, joia, mas ali era dinheiro mesmo. O que você faz com dinheiro? E eu vou te dizer, se você aplicar bem o dinheiro que Deus te dá, cada vez Ele vai te dar mais. Amém ou não amém? Se você aplicar o recurso que Ele te dá, a terra que Ele te dá, a família que Ele te dá, cada vez Ele vai te dar mais. Nós somos negociantes. Querido, é isso mesmo. O nosso Deus está implantando um reino de paz, de amor, de alegria, amém? E também de prosperidade. Seja alguém que tem o dom de adquirir riqueza. Eclesiastes 5,19 diz que Deus dá dom de adquirir riqueza. Eu já li lá, Deuteronômio 8,18, que ele tem uma aliança com o seu povo. Eu penso que todo crente tem o dom de adquirir riqueza. Amém, não, amém? Você quer que a sua loja prospere? Põe um crente de verdade. Ele tem dom de vender mais do que os outros. Se for crente cheio do Espírito Santo, amém? Humilde, tem. Vai ser melhor, amém? Você tem dom? Tem dom? O dom de Deus, a aliança de Deus, precisa acreditar nisso. Amém ou não amém? Vamos mais. O brasileiro é muito criativo. O Espírito Santo é muito criativo. Você sabia que de trilhões e trilhões e trilhões de flocos de neve que caem, não tem uma igual a outra? Não tem uma igual a outra. Não tem uma íris igual a outra. Não tem um timbre de voz igual a outro. Não tem uma digital igual a outra. 7 bilhões de pessoas. Esse é o seu Deus. Ele pode te dar uma ideia completamente nova, um negócio completamente maravilhoso. Amém? Você tem o Espírito Santo. Amém ou não amém? Quando eu não sabia fazer alguma coisa na obra, eu orava, pedia ao Senhor. Amém? Deus é o Senhor de todas as coisas. Vamos lá. Seja um investidor. Tudo para a implantação do reino de Deus. Amém? Nós somos mordomos. Então, tudo que a gente tem é para a implantação do reino de Deus. Amém? Amém? Então, vamos lá. Tudo é nosso. Esse texto é forte. O filho pródigo saiu, gastou tudo, voltou. O filho mais velho falou: o senhor nunca me deu nada. O pai falou: filho, tudo que eu tenho é teu. Começa a ler esse texto lá e começa a orar sobre isso. Teve uma época na minha vida que eu comecei a orar: pai, eu sei que tudo do Senhor é meu. Tudo que é meu é dos meus filhos, está certo? Não. Tudo que é de Deus é meu. O Senhor é dono de tudo, de todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é um Deus tão fiel, tão grande, tão maravilhoso. Não há nada impossível para o Senhor. Você sabe que Israel é um país bem pequenininho, não é? É uma terra bem rude, não é? Você sabe como é que as coisas nascem lá em Israel? Tem mangueirinha de água passando por todos os lugares. Não tem jardim, tudo, mas lá é muito aterro, muita desgaste que aconteceu em Israel. A não ser a terra de Canaã, a não ser lá o vale, lá tem um vale lá, muito joia lá, mas o resto de Israel é tudo uma terra ruim. Mas Deus lhes deu poder para crescer, amém? Agora Israel descobriu uma montanha de ouro. Montanha de ouro. Deus pode fazer você descobrir uma ideia maravilhosa. Você sabe que 2/3 dos prêmios Nobel de conhecimento é de Israel, mesmo sendo uma nação pequenininha, 3 milhões de habitantes? Muito forte. Eles debruçam na Bíblia Sagrada e buscam em Deus direcionamento. Deixa eu dizer para você: fidelidade em usar recursos abrirá as portas muito maiores para você. O que é isso que eu estou dizendo? Se o seu dinheiro, presta atenção, você gasta bem com a sua família, qual que seria a coisa mais espiritual a fazer? Comprar um carro ou comprar uma casa?
para comprar carro. Se for para o trabalho, tudo bem, não é verdade? Mas às vezes, nem sou contra carro, nem casa, né? É cada um. Mas qual a prioridade? Como eu vou gastar? Amém ou não amém? É isso mesmo. Como a gente tem gasto dinheiro? Eu queria orar nessa manhã. Vamos ficar de pé? Eu sei, querido, que eu tenho orado essa semana por essa manhã. O povo de Deus é o povo mais rico da terra, tá? Pode estar certo. Se juntar todos os bens dos cristãos, é o povo mais rico da terra. Os islâmicos são um povo muito grande, mas é uma meia dúzia só, próspero. Mas eles têm crido lá, da maneira dele, da forma deles. Eu não estou querendo disputar nada. Eu estou dizendo que isso também atrai as pessoas. Preste atenção, seu vizinho vê, você aceitou Jesus. Só de aceitar Jesus você ficou mais bonito. Seu semblante ficou melhor. Você já sai de braço dado com a sua esposa. Você está mais abençoado, mais feliz. Daqui a pouco ele vê também melhorando a sua vida financeira. Então ele fala, eu vou para a igreja para ficar rico. Eu conheço pastor Sheldon, da nossa igreja. Ele aceitou Jesus para ficar rico, igual os amigos dele. Ele está escrevendo um livro, vai sair agora, já li porque aí ele viu que não era bem assim. Não é só querer ficar rico, mas isso é um atrativo. Eu queria orar nessa manhã por algumas coisas. Assumir que você é abençoado. Deus tem uma aliança com você. Nunca mais diga eu sou pobre. Você pode dizer eu sou pobre espiritualmente, sou sempre carente de Deus. E aí, querida, às vezes a gente diz isso com a maneira de ser, com a maneira de vestir, com a maneira de andar. Não estou dizendo que quem anda todo chique está dizendo rico, não. Mas às vezes a maneira de pensar. Está todo mundo reclamando numa fila, como é que você faz? Não posso mentir, Deus tem sido bom para comigo, tem sido misericordioso, eu não mereço nada. Mas às vezes o inferno quer nos levar, e às vezes a gente está passando até pelo dia mal. Assuma isso. Assuma também que você é mordomo. Você tomando conta da casa mais simples de Deus, ou da mansão de Deus, é tudo dele. Faça o melhor possível, seja mais grato possível, mas tudo é de papai. E se a gente for fiel no pouco, ele pode colocar em muito. Terceira coisa, assuma a guerra. E seja um investidor. Aplique as coisas, não jogue dinheiro pela janela, aplique dinheiro. Aplique no reino, aplique em coisas, peça a Deus direção. Eu queria orar, queria chamar os pastores para me ajudar aqui. É o último domingo do ano, e eu queria que você saísse daqui com a mentalidade de rico, a mentalidade não orgulhosa, mas que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você vai crer e vai agir para que 2016 seja o melhor ano da sua vida, financeiramente também. Queria orar por pessoas que quisessem esse ano adquirir sua casa própria. Queria orar por pessoas que acha que está vivendo muito a menos do que Deus gostaria, queria. Pessoas que estão arrependidas dos seus pecados, têm gasto tanto com Coca-Cola. Se guardasse os dinheiros da Coca-Cola, teria mais saúde, beber só água, daria até para comprar uma casa. Tem gente que daria. Não sei, pedir ao Senhor mais sabedoria para viver. Se você precisa, se você quer, eu quero orar por todos. Mas os irmãos vão impor as mãos sobre você aqui, em nome de Jesus, com toda humildade.
Se você acha que você quer viver melhor, para ter mais, para dar mais, para ser mais abençoado, vem cá, para servir de testemunho para a glória de Deus. Você vai rever os seus conceitos, sua maneira de ser, de andar. Ande como um vitorioso. Creia. Vem cá, se você precisa. Você também que quer receber um negócio assim, negócio para o seu bem, para o seu, você quer um negócio, mas aí tem que vir dia 30, porque não é só querer. E eu quero orar pelos, olha querido, Deus tem uma promessa para o seu povo, os nossos jovens, nossos adolescentes, se tornarem empresários, se tornarem negociantes, se tornarem profissionais liberais. Mas começa com a mente. Os irmãos podem começar a orar. Começa com a mente. Começa com a mente. Não precisa, não é por muito falar, não. Mas você vai falando aí, você vai assumindo a palavra de Deus. Eu queria que os obreiros nos ajudassem aqui, os presbíteros que estão no banco também nos ajudassem. Em nome de Jesus, Pai, nós acreditamos na Tua palavra. Pai, nós vamos mudar. Não para orgulho, Pai, mas nós vamos ser não só o povo mais feliz dessa terra, mas o povo mais rico desse Brasil. Senhor, para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, nós queremos os nossos filhos, o nosso povo na liderança das empresas, na liderança das cidades, dos estados, para a glória do Teu nome, Senhor. Se for para a implantação do Teu reino, Senhor, nós queremos, Senhor, te clamar, Deus, pela autoridade da Tua santa palavra. Abre os céus, Senhor, muda a história, começa, Senhor, um novo tempo, Senhor, em nome de Jesus. Pai de amor, eu quero te pedir, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua misericórdia, Senhor. Começa a curar as entranhas da miséria, as entranhas da insatisfação, as entranhas da murmuração. Começa, Senhor, a desfazer com a mentalidade de sofredor, de sofredora, de pior, de mais necessitado, de nunca estar bem. Senhor, começa a curar as entranhas dos Teus filhos, Senhor, por misericórdia, Senhor. Eu quero te clamar, cura os olhos, cura a mente, cura os lábios, a língua, a fala. Começa a queimar, Senhor, como o Senhor queimou Isaías, Senhor, os lábios dele. Queima de cada um de nós, Senhor. Levanta, Senhor, o Teu povo com poder e graça. Levanta, Senhor, a Tua igreja. Abençoa nesta manhã. Eu quero quebrar, em nome de Jesus, a enfermidade da miséria hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou pondo um ponto final. Você que não tem conseguido vencer em nada, eu estou colocando um ponto final hoje. Acabou o seu tempo de vacas magras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero abrir os céus sobre a sua vida, abrir a prosperidade sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus. Eu quero abençoar você, eu quero abençoar a sua família, eu quero abençoar as suas mãos, em tudo que você fizer, em tudo que você tocar, em tudo que você fizer, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero abençoar sua mente, eu quero abençoar suas mãos, eu quero abençoar seu coração, eu quero abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala comigo assim: eu tomo posse, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus Cristo, da aliança de Deus comigo,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tomo posse, em nome de Jesus, da aliança de Deus. Os bens deste mundo são de Deus, tudo é de Deus, nós somos de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que a gente desse as mãos, você que já voltou para o seu lugar. Deus, eu posso tudo, eu não sou nada, eu não sou nada. De mãos dadas, mas eu posso tudo. Nós vamos assumir, querido. É igual a enfermidade, você tem que assumir que é sarado. Você tem que assumir que você é rico em Cristo Jesus, que você pode em Cristo Jesus. Assumir e agir como tal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê as mãos e comece a orar. Comece a orar. Ore por você, de mãos dadas, mas ore por você. Ore por você. Ore por você. Comece a orar. Em nome de Jesus. Enfermidade de miséria, eu sou contra ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito de miséria, de murmuração, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sou contra ti. Espírito de pobreza, eu sou contra ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai falando com Deus aí. Eu sou contra ti. Eu sou sarado. Eu sou sarado, em nome do Senhor Jesus Cristo, de toda insatisfação, de toda necessidade de mostrar para os outros que eu tenho, que eu sou, que eu posso, que isso faz a gastança. Fala com Deus aí. Vamos dar as mãos, os obreiros também dêem as mãos aqui, em nome de Jesus. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu creio na tua santa palavra, e nesta manhã eu me levanto contra a doença da miséria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso vencer, eu sou mais do que vencedor, eu sou sarado, abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu levanto guerra contra a gastança, contra o diabo, contra o orgulho. Em nome de Jesus, eu sou um investidor. Deus me dá sementes para eu enriquecer em tudo. Em nome de Jesus, eu assumo que tudo é de Deus, e eu vou cuidar da melhor maneira possível. E eu assumo, Deus tem uma aliança comigo. Eu já sou rico, em nome de Jesus.